Todo o mercado de transferências, você já sabe, é uma loucura. Clubes pra lá e pra cá, gastando milhões de euros e de dólares em grandes contratações. Acontece que sempre tem aquela transferência que acontece de graça e acaba rendendo muito melhor do que todas as outras. No vídeo de hoje, vamos listar 7 jogadores que estão exatamente nessa situação. Foram contratados a custo zero pelos seus clubes e acabaram tendo um desempenho incrível, conquistando até a idolatria da torcida. Então fica comigo agora, após a vinheta. Número 1. Lewandowski no Bayern de Munique. O primeiro nome dessa lista não poderia ser outro, senão do atacante polonês Robert Lewandowski. A transferência do Lewandowski foi extremamente polêmica. Ele saiu do Borussia Dortmund de graça para jogar no maior rival, o Bayern de Munique. E detalhe, ele fez isso logo após perder uma final de Champions pelo Dortmund para o próprio Bayern. No final das contas, foi uma transferência que trouxe muito sucesso para o Bayern de Munique, já que desde a sua chegada, ele foi artilheiro absoluto do time. Foram 344 gols, incríveis 73 assistências em 375 jogos. Quanto a títulos, dispensa apresentações. Lewandowski participou da hegemonia do Bayern de Munique na Alemanha, conquistando por 8 vezes a Bundesliga. Ainda levou para casa também a Liga dos Campeões uma vez, o Mundial de Clubes e foi eleito o The Best pela FIFA em 2 oportunidades. Um verdadeiro ídolo que foi embora há pouco tempo, mas estará para sempre nos corações bávaros. Número 2. Rüdiger no Real Madrid. O segundo nome da nossa lista é do zagueiro Antonio Rüdiger. O zagueiro alemão acertou de graça com o Real Madrid após o final do seu contrato com o Chelsea. Desde 2017, Rüdiger sempre foi um dos destaques do time do Chelsea, que não à toa pagou 35 milhões de libras para tirá-lo da Roma. Já em 2022, ele, como eu disse, acertou de graça com o Real Madrid e não demorou para achar o seu espaço no time. Já são 90 partidas com a camisa do Real Madrid e a contratação dele já é considerada por Florentino Pérez e Carlo Ancelotti como um grande acerto. Afinal, é um jogador de muita personalidade e que cresce em jogos decisivos. Basta ver o que ele tem feito com o Haaland nos jogos da Liga dos Campeões. Então, mesmo tendo pouco tempo de casa, Rüdiger já tem no currículo 4 taças pelo Real Madrid: Mundial de Clubes, Supercopa da Espanha e Supercopa da UEFA. Número 3. Luis Suárez no Atlético de Madrid. Todo mundo questionou a direção do Barcelona quando eles liberaram de graça o atacante Luisito Suárez para um rival direto, o Atlético de Madrid. E também não era para menos. Luis Suárez, desde 2014, vinha sendo um dos protagonistas do time do Barcelona, formando até com Messi e Neymar o trio MSN que deu a última taça da Liga dos Campeões para o clube. Porém, ali, 2019, 2020, o Barça começou a passar por muitos problemas políticos, financeiros, e isso acabou sobrando até para o Suárez, que em determinado momento foi preterido pelo técnico Ronald Koeman e então foi praticamente chutado do clube. Então ele assinou com o Atlético de Madrid em 2020, sendo muito questionado. Porém, calou a boca de todos que duvidaram dele, porque Luis Suárez acabou ajudando o Atlético de Madrid a conquistar o Campeonato Espanhol, anotando 34 gols naquela temporada, fazendo vários gols decisivos até em cima do Barcelona. Então, logo após Suárez conquistar a La Liga pelo Atlético, ele foi às lágrimas, porque ele sabia o quanto tinham duvidado dele e da sua real capacidade. Então ele entende que ele foi injustiçado e mesmo assim deu a volta por cima numa transferência gratuita. Número 4. Cássio no Corinthians. Muita gente não sabe, mas um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians, chegou ao Parque São Jorge a custo zero. O goleiro Cássio chegou ao Corinthians no ano de 2012 após rescindir amigavelmente seu contrato com o PSV da Holanda. E outra coisa que muita gente não se lembra, o Cássio não chegou no Corinthians já jogando não. Ele chegou, a princípio, sendo reserva do Júlio César. Aí depois o Júlio César começou a falhar e aí deu margem para que o Cássio tivesse oportunidades no time titular. E aí é aquilo. A partir do momento que ele teve sua chance como titular, não saiu nunca mais. Tá aí até os dias de hoje. Em 2012 foi protagonista do título da Libertadores do Corinthians, título inédito. Depois foi protagonista novamente no Mundial. Ao longo dos anos conquistou também 2 brasileiros, Recopa, diversos estaduais, sempre sendo muito decisivo.
sendo com a bola rolando ou então nas penalidades. Fora que, nesse tempo que o Cássio tá no Corinthians, já houveram vários momentos turbulentos, e ele sempre segura a barra. Quase 650 jogos com a camisa de um clube como o Corinthians, realmente não é para qualquer um. Número 5, Thiago Silva no Chelsea. O Thiago Silva passou quase 8 anos no PSG, sendo um dos líderes do time, um dos jogadores mais prestigiados pela torcida, mas de uma hora para outra ele viu tudo isso ir por água abaixo. O Thiago Silva teve uma saída muito conturbada do PSG na temporada 2020-2021. O que aconteceu? O contrato dele estava acabando e ele tinha a ideia de que o PSG ia oferecer para ele uma renovação. Porém, ele não gostou da maneira como foi tratado pelos dirigentes franceses, que mal fizeram questão dele. O trataram como um jogador já velho, em fim de carreira, e simplesmente deixaram ele ir embora de graça. Apareceu um clube, claro, querendo sua contratação, o Chelsea. E aí, essa transferência que aconteceu de maneira gratuita acabou sendo um baita tapa na cara da diretoria do PSG. Porque enquanto eles achavam que o Thiago não servia mais, que era um momento de renovar o setor, ele foi pro Chelsea e arrebentou. Com pouco tempo de casa, acabou se tornando ídolo da torcida londrina e levando o Chelsea ao título da Liga dos Campeões, logo na sua temporada de estreia. Título esse que até hoje o PSG persegue e não conquista nunca. Além de ter vencido a Champions, venceu também o Mundial em cima do Palmeiras. Então, esse foi o impressionante. Mesmo com 315 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain, mesmo com 7 títulos franceses na conta, nada disso foi levado em consideração para lhe oferecerem uma renovação. E ele já fez vários comentários até para a revista 442, onde ele manifestou o seu descontentamento com essa situação. Eles não me ofereceram nada. Nem Thiago, você aceita €1 para ficar com a gente? Nada. Foi muito decepcionante. Eu merecia muito mais respeito. Número 6, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo é um dos principais nomes de uma das gerações mais vitoriosas da história do Milan. E ele acabou passando por uma situação parecida com a do Thiago Silva, só que a dele aconteceu antes da do zagueiro brasileiro. O meio-campista jogou no Milan de 2001 a 2011. Nesse período conquistou Campeonato Italiano, conquistou Liga dos Campeões, sempre sendo um dos protagonistas da equipe. Só que nas suas temporadas finais, o Milan já não enxergava ele mais como um jogador importante, não achava que ele jogaria por muito tempo, então simplesmente se desfizeram dele e não quiseram renovar. O Pirlo, claro e com toda razão, ficou chateado porque ele sabia que ele ainda tinha lenha para queimar e, por estar livre no mercado e também por vingança, acabou indo para um rival direto do Milan, a Juventus. E no fim, isso foi um baita de um acerto. Na Juve, o Pirlo acabou jogando bola demais. No seu período em Turim, ele venceu 4 vezes o campeonato italiano, sendo por 3 vezes eleito o melhor jogador do torneio. Ajudou a Juve também a chegar em 2015 até a final da Liga dos Campeões, perdendo para o Barcelona. E enquanto ele estava na própria Itália, conquistando diversas taças com a Juve, ele via o Milan vivendo dias terríveis. Ao todo foram 19 gols e 38 assistências em 164 jogos com a camisa da Juve. Ou seja, ele se consolidou como um ídolo do Milan e também da Juventus. Número 7, Fred no Fluminense. Essa aqui é uma história que eu particularmente gosto bastante. O Fred surgiu aqui no Brasil no América Mineiro, no Cruzeiro e depois foi jogar na Europa. Ele jogou um bom tempo pelo Lyon. No futebol francês, marcou mais de 50 gols e venceu por 3 vezes a Ligue 1. Só que depois ele teve problemas com lesões e queria voltar para o Brasil. Vários times o queriam, sendo um deles o Fluminense. Então, mesmo tendo em mãos uma oferta para renovar contrato com o Lyon, o Fred quis sair de graça e fechou com o Fluminense. Isso no ano de 2009. Então ele ficou um bom tempo no clube, teve até mais de uma passagem e sempre foi um grande artilheiro. Vocês certamente se acostumaram a ver o Fred brigando por artilharia no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. Era de fato um centroavante diferenciado. É que ele ficou queimado pra muita gente por conta da Copa de 2014. Mas você pega o que ele fazia no Fluminense e ele era um cara, assim, fora de série. Então, o Fred ajudou o Fluminense a conquistar 2 títulos importantíssimos. Brasileirão de 2010 e Brasileirão de 2012. Sempre sendo protagonista, fazendo gols em grandes jogos. Só que talvez o maior carinho da torcida do Fluminense pelo Fred não é nem por esses 2 títulos, e sim porque em 2009, logo no seu ano de chegada, ele ajudou o Fluminense a não ser rebaixado. Hoje ele inclusive trabalha no Fluminense,
da parte da diretoria, encerrou a carreira no clube, só que o que ele fez em 2009 foi realmente incrível. O Fluminense, matematicamente falando, chegou a ter 99% de chance de ser rebaixado. E após uma arrancada histórica, com o Fred liderando a equipe, o Fluminense escapou do rebaixamento. Inclusive, na última rodada, no jogo em que o Flu escapa em decisão contra o Coritiba no Couto Pereira, em 1-1, o Fred dá assistência do gol do Flu. Então foi uma transferência que aconteceu de graça e ajudou o Fluminense a escapar de um rebaixamento e faturar 2 brasileiros. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, se você se lembra de outros casos assim, de transferências gratuitas que deram muito certo, e põe nos comentários dessas 7 aqui, qual é a sua favorita. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!